Na estrada de Damasco, divina luz brilhou, convertendo para o Cristo aquele que pecou. Envolvido em treva densa, em pranto se prostrou. E seguindo a nova crença, sua alma iluminou. Ó meu Jesus, tu que és ternura e amor, envolve em luz o mundo sempre em dor. Ó Mestre amado, tu que és todo bondade, a luz que a Paulo transformou, inflame a toda a humanidade. A luz que a Paulo transformou, inflame a toda a humanidade. Ó meu Jesus, ó meu Jesus. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Com tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, o meu espaço. Te entrego todo o cansaço.
Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos da terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pé descalço, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco de pé no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento, bom dia, amigo, dizendo ao fogo, saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa no menininho, contando histórias pros passarinhos. Lá vai São Francisco de pé no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento, bom dia, amigo, dizendo ao fogo, saúde, irmão. Lá vai São Francisco
pelo caminho. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
É sempre uma alegria muito grande podermos estar aqui para tratarmos de assuntos tão significativos para as nossas vidas, referentes ao Evangelho do Cristo, nosso mestre e guia. Muito bem, conforme já foi anunciado, o nosso tema de hoje é o desinteresse humano pelas coisas divinas. E o título que damos a esse trabalho é O Mundo Ainda Não Conhece Jesus. E tem por base o livro Luz Imperecível, de Honório Onofre de Abreu, precisamente no capítulo 180, cujo título é Desinteresse. Nós sabemos que são 4 os evangelhos reconhecidos, os evangelhos conhecidos e reconhecidos e acatados de Jesus. Os 4 são provenientes de 4 evangelistas: Mateus, Marcos, João e Lucas. E dizemos que há 3 evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são aqueles que fazem descrição. Todos eles têm mais ou menos a mesma sequência, a mesma abordagem, com diferenças, é claro, pontuais, mas todos eles têm essa característica. São os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Agora, já o evangelho de João, ele é mais filosófico, é mais místico, é mais transcendental, ele é mais conteudista, ele fala mais das coisas de Jesus, do significado das palavras de Jesus, dos seus exemplos. E hoje, esse versículo que já foi lido, que é de João, nós estamos falando de João, é do evangelho dele, no primeiro capítulo, versículo 10. O primeiro capítulo trata de Jesus, o que ele é, fala sinteticamente do que Jesus é. Por isso que ele diz, o mundo foi feito por ele. Então, repetindo o versículo, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E é isso que nós vamos discutir hoje, vamos procurar entender o que significam essas palavras de João. Jesus é conhecido, pelo menos historicamente, quase que no mundo todo. Entretanto, paradoxalmente, o mundo ainda não conhece Jesus. É estranho de falar isso, mas ao longo do trabalho nós vamos entendendo por quê. Então, comecemos com a citação de João, o mundo foi feito por ele. Para que a gente possa entender isso, temos que falar um pouco de quem são os Cristos. Segundo o Espírito Áureo, no livro Universo e Vida, nos píncaros da evolução, no seio excelso do Criador, pontificam os Cristos, que são espíritos puríssimos, que se relacionam diretamente com o Pai, que alcançaram o ponto mais alto, o píncaro, como já dissemos, alcançaram a evolução plena. A evolução moral, eles já alcançaram, são, portanto, perfeitos. A perfeição moral, melhor dizendo, já foi realizada por eles. São espíritos perfeitos. Eles continuam crescendo em conhecimento. E os Cristos recebem, se relacionam diretamente com Deus, sendo os seus ministros, os executores diretos de suas leis, de sua vontade em relação a todo o universo, e eles, sob a vontade de Deus, realizam grandes coisas. E, para tornar isso mais claro, vamos nos referir agora, vamos ler um trecho do livro A Caminho da Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 1 diz o seguinte: na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo,
em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, da qual Jesus é um dos membros divinos. Muito bem. Já no livro Evolução em Dois Mundos, também do Chico, por André Luiz, também no capítulo 1, nós encontramos o seguinte: essas inteligências gloriosas, das quais Jesus é uma delas, tomam o fluido cósmico, plasma divino, e convertem-no em habitações cósmicas radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas. Ora, Jesus é o nosso Cristo. Ele recebeu diretamente de Deus a incumbência de conduzir a nossa humanidade, que na época da formação da Terra ainda não existia. E Jesus, então, supervisionou a formação da Terra e é o condutor da nossa humanidade à perfeição. Voltando a Caminho da Luz, para esclarecer ainda mais essa questão, ainda no capítulo 1, nós encontramos. Emmanuel fala, nesse primeiro capítulo, eu não vou citar aqui, não vou ler, mas ele fala da imensa caldeira, era uma fornalha de materiais incandescentes, o que se verificava na época na Terra, em formação. E aí ele continua, depois de explicar isso de forma bem detalhada, bem aprofundada, ele diz: o frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de energias incandescentes. E a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. Formam-se os primitivos oceanos, onde a água tépida sofre pressão difícil de descrever-se. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta. Mas sobre a Terra, o caos fica dominado como por encanto. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. Jesus havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos augustas e compassivas. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. Organizou o cenário da vida, criando o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios, e definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura. A ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. Quando os elementos do mundo nascente serenaram, quando a luz do sol beijava a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Meus queridos, isso deixa bem claro o papel fundamental de Jesus, que é o nosso Cristo. É o ministro de Deus responsável, recebendo essa responsabilidade diretamente do Pai, por nos conduzir à perfeição espiritual.
Então, ele formou a terra em que Deus retirou do sol uma massa informe, incandescente de matéria que se transformou sob a ação misericordiosa, precisa do Cristo no nosso planeta, o nosso lar, a nossa escola, o nosso hospital. Então, não para dúvida de que Jesus, há 4,3 aproximadamente bilhões de anos, já era um Cristo. Imagina a evolução desse espírito extraordinário. Naquela época, ele já foi encarregado pelo Pai de criar, de formar uma humanidade e conduzi-la à perfeição. Bom, feito esses esclarecimentos, vamos continuar com o estudo do versículo. Então, fica claro o que ele quis dizer, que o mundo foi feito por ele. Jesus foi, efetivamente, o construtor do nosso planeta, do nosso mundo. E aí, continuando o versículo de João, ele diz, estava no mundo. Ele, Jesus, estava no mundo. Vamos estudar isso também. Nós sabemos que a revelação divina aos homens, à humanidade, ocorre de forma contínua, porém gradativa, à medida que os homens se tornam capazes de entendê-la, de absorvê-la. Então, nesse processo, desde o início até os nossos dias, essa revelação vem se manifestando constantemente. Entretanto, ela é marcada por 3 momentos bem distintos. São os momentos chamados como as 3 revelações. A primeira delas foi o Decálogo, com Moisés. É chamada a revelação da justiça. Porque ali a espiritualidade, sob a orientação do Cristo, diz a todos nós o que fazer e o que não fazer. É uma coisa bem diretiva. A terceira revelação, ela é a revelação dos Espíritos. Veio cumprir a promessa que Jesus fizera quando aqui esteve entre nós, prometendo um novo Consolador, que haveria de relembrar o que ele houvera dito e de revelar tudo o que tivesse visto e ouvido no plano divino, do plano espiritual. A primeira revelação e a terceira revelação tiveram 2 figuras centrais que foram os emissários de Jesus. A primeira, Moisés, e a terceira, Kardec, com o apoio, obviamente, com as revelações de toda aquela pleiade de espíritos que são conhecidos como os espíritos da codificação. Entretanto, a segunda revelação, que é a revelação do amor, Jesus não mandou nenhum preposto. Veio ele, pessoalmente, nos trazer. Porque é tão importante essa revelação, a lei do amor, vem nos ensinar a lei do amor, vem nos ensinar a amar. É a única forma que poderemos alcançar a salvação, amando. E a caridade é o amor em ação. Por isso que fora da caridade não há salvação, segundo Kardec. Mas Jesus a trouxe porque era de enorme responsabilidade. E ele, nesse trabalho, manteve a coerência perfeita entre o discurso e a prática. Ele não só dizia, mas ele dizia e exemplificava, como ninguém mais o fez na história da humanidade. E ele veio para cá com um enorme sacrifício. Mais uma vez, nos referindo a Áureo, na obra Universo e Vida, ele fala que a verdadeira dor do Cristo não foi na crucificação. O maior drama da história, o maior drama que se pode ter ideia, o drama de dor,
foi na tangibilização, em que o Cristo teve que sair do seu estado o seu estado arcangélico, de espírito puríssimo, e reduzir o seu padrão vibratório a ponto de ser percebido e tocado por pessoas como nós, de vibração grosseira. Isso, segundo Áureo, é um verdadeiro massacre de sensibilidade. E é fácil da gente entender, porque como que a gente pode, mais ou menos, imaginar qual deve ser a dor de um arcanjo, de um espírito crístico? Porque sabemos que a sensibilidade, ela cresce com a evolução. A gente observa entre os animais. A minhoca é muito menos sensível do que uma galinha, por exemplo, já demos um bom salto aí, e a galinha é menos sensível do que um cão, e por aí vai. O cão, ele já exibe, já demonstra um certo sentimento. Os cães mostram tristeza quando eles estão tristes. Nós sabemos que o paramécio, que é um organismo unicelular, ciliado, ele reage à luz. Veja, ele não tem nem cérebro, mas quando na presença de luz, ele reage, mostrando que já há um esboço de sensibilidade. E aí as coisas vão crescendo. Quando nós estamos encarnados e sentimos uma dor qualquer, a nossa fisionomia se transfigura, de tal forma que alguém nos vendo vai perceber que a gente não está no estado normal, que a gente está sentindo alguma coisa que está incomodando. E isso nós estamos revestidos de uma matéria bastante densa, que é o corpo físico. Agora, imaginem no corpo espiritual, que ele se modifica às mais abrandadas vibrações do espírito, da mente espiritual. Então, o Cristo, por ser um espírito de grandeza inimaginável para nós, tem uma sensibilidade impressionante. Então, aí está o grande sofrimento, o grande drama do Cristo, não só a tangibilização, mas o fato de ter vivido conosco as nossas misérias, ter sentido toda a nossa inferioridade, as nossas dores. É como se um homem civilizado vivesse por um período relativamente grande numa pocilga entre os porcos. É uma comparação apenas didática, pálida, mas válida para que a gente possa entender o sofrimento do Cristo. Por isso ele dizia: ó geração incrédula e perversa, até quando me farei sofrer? Ele dizia isso, porque imagine todas as vezes que nós, na nossa ainda rude imperfeição, nós nos sensibilizamos até as lágrimas diante de uma situação de dor dos nossos semelhantes, diante de uma situação de aparente injustiça, porque nós sabemos que a injustiça não existe, porque tem sempre uma causa, e se a gente admitisse a injustiça, nós estaríamos dizendo que Deus é injusto, porque ele permitiu que uma injustiça acontecesse, então a gente elimina isso. Mas a gente vendo o sofrimento do nosso irmão, a gente muitas vezes tem as nossas fibras mais íntimas vibrarem e a gente chega às lágrimas. E nós somos grosseiros. Existe uma distância quase que infinita entre nós e o Cristo em termos de evolução e de sensibilidade. Esse é o grande sofrimento do Cristo. E ele fez isso por quê? Por que ele passou por todo esse sofrimento? Ele devia alguma coisa? Obviamente não. Nós sabemos que não. Um espírito puríssimo. Não devia nada às leis divinas. Mas ele fez isso por inexcedível amor a todos nós. Pois, por meio dos seus ensinos indeléveis e exemplos edificantes, e profundamente significativos, ele nos ensinou realmente como agir, como seguir.
Por isso que Mateus, no capítulo 4, versículo 16, diz: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Porque Jesus veio trazer essa luz. E trouxe, e deixou. É um espírito extraordinário, cuja missão, a grande missão, aqui, que quando ele esteve aqui na Terra, a missão maior dele é conduzir-nos à perfeição. E a missão específica dele, quando esteve aqui entre nós, era ensinar-nos o caminho do paraíso. E para isso ele usou palavras e exemplos acertados. Ele, sem origem nobre, nasceu numa estrebaria, já começando ali do nascimento, nos dando a lição da humildade. Enquanto que ele, o Rei dos Reis, o nosso governador espiritual, o nosso ministro, o ministro de Deus, o nosso Cristo, nasceu numa estrebaria. Aqueles que muitas vezes se dizem seus representantes na terra vivem em palácios suntuosos, com muito luxo e vaidade, sem bens materiais e com amigos pobres e rudes, peregrino paupérrimo, sem bolsa, nem cajado, título, dinheiro. Ele costumava dizer que até as raposas têm os seus covis, porém o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Usou de uma linguagem simples, nada escreveu do próprio punho, mas deixou tudo gravado de forma inesquecível, indelével, nos corações dos seus discípulos que o ouviram e seguiram. Jamais ocupou cátedra alguma, não possuiu diploma. No entanto, a sua sabedoria suplantou o brilho dos filósofos, dos cientistas. O Mahatma Gandhi, aquele que trabalhou, operou a libertação da Índia, do Império Inglês, não era cristão. No entanto, ele tinha um enorme respeito pelo Cristo e pelo Evangelho. Ele diz certa vez que, se por um motivo qualquer, uma razão qualquer, não importa, todos os livros sacros do mundo desaparecessem, fossem destruídos, e sobrasse tão somente o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Tão grande é o respeito que ele tinha pelo Cristo, porque ele entendeu a grandeza desse Espírito incomparável. Jesus nunca exerceu nenhum poder humano. Só fez o bem. Por onde andou, distribuiu bondade, justiça, curas, consolações, exemplos brilhantes, esperança, fortaleceu a fé a todos. E, no entanto, ele recebeu como recompensa por tudo isso uma coroa ingrata de espinhos. Foi açoitado, foi traído pelos seus amigos mais próximos, mais queridos, mais amados. Foi abandonado, deixado sozinho e finalmente pregado a uma cruz infamante. Mas mesmo assim, ele amou e perdoou. Quando ele estava pregado à cruz, e aos seus pés aquela multidão ululante, ávida por espetáculos sangrentos, e ele, tomado de misericórdia, levantou os olhos e proferiu aquela inesquecível expressão:
Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Dizem também, aliás, o Espírito Humberto de Campos nos fala de que Jesus, pregado à cruz, próximo de voltar, entregar a alma a Deus, como se costuma dizer, retomar o seu plano espiritual, o seu trono no plano espiritual, referente ao nosso planeta. Ele, ali, agonizante, era servido por anjos magníficos que desciam e subiam através de uma grande abertura no céu. E ali, uns pensavam as suas feridas, outros cantavam para ele. E em meio a tudo isso, de repente, apareceu um anjo esplendoroso, mais bonito de todos, porém vinha solitário e silenciosamente. Os demais não perceberam a sua presença. Ele se aproximou da cruz, beijou os pés de Jesus, olhou para cima e rapidamente aproximou-se do peito de Jesus e encostou o ouvido dos lábios de Jesus que balbuciou alguma coisa. E ele então desceu imediatamente, com rapidez, e mergulhou nas sombras que envolviam Jerusalém. Naquele instante, Jesus havia pedido a ele que fosse em socorro de Judas. Este é o nosso Cristo, que amou e perdoou. E assim, ele foi se apresentando e agindo. Permaneceu como a maior presença, o mais alto marco, a mais elevada e imorredora expressão da história humana em todas as épocas. O único que dividiu a história da humanidade em duas, antes e depois dele. Quanto mais o tempo passa, mais ele é lembrado, mais amado, mais ele se torna o centro vivo das civilizações. O seu nome e ensino se firmaram no mundo todo. Ele provoca uma comoção cada vez maior, mais consequente, profunda e irresistível. O tempo, que é um dos mais implacáveis destruidores de personalidades, a ele só acrescenta honras divinas. Nós vemos as grandes personalidades da história, cuja lembrança ficou restrita aos livros de história e aos museus. No entanto, o Cristo está cada vez mais nos nossos corações. Mais ele é vivido, mais ele é amado. E aí fica um desafio aos intelectuais e orgulhosos da Terra. Como ele fez isso? Expliquem como ele conseguiu. Como podem negar-lhe o fato de ser uma criatura extraordinária, diferente de tudo o que já conhecemos na história? Mas, apesar de tudo isso, continuando o versículo de João, o mundo não o conheceu. Ele estava entre nós e o mundo não o conheceu. De fato, anunciado desde os tempos mais antigos, somente poucos reconheceram Jesus como missionário celeste. Alguns dos seus discípulos. Os hebreus esperavam um libertador temporal. Alguém, um general que viria montado em um cavalo e vestido de uma armadura brilhante, queria, com um exército enorme, derrotar os exércitos romanos e liberar a Palestina do domínio romano. Por isso que até hoje eles não reconhecem Jesus como Messias. E ele está conosco ainda, espiritualmente, nunca nos abandonou. Ele disse que sempre que 2 ou mais se reunirem em nome dele, ele ali estará.
E ele se faz presente por meio dos seus mensageiros, dos seus missionários, que trabalham sob a égide dele. E assim, ainda hoje, apesar de ser uma personagem histórica muito conhecida no mundo todo, ele, quem é o Cristo, é pouco conhecido. Pouquíssimas são as pessoas que conseguem compreender a natureza do Cristo. Quem é efetivamente Jesus, o nosso Cristo? Isso decorre da incapacidade humana de compreender a grandeza do Espírito Crístico. Os intelectuais da Terra consideram ele e o seu evangelho como artigos de fé da religião e restringem essas coisas todas apenas ao campo religioso. Ele veio e deixou um cristianismo, a mais perfeita, o mais perfeito repositório de regras e de orientações para um relacionamento saudável, que, se implantado definitivamente, obviamente trará a paz entre os homens. No entanto, esse seu cristianismo puro se transformou em cristianismo dos homens. Houve a deturpação, interpretações particulares dos seus significados, e muitas vezes convenientes, por questões de controle político e econômico, e acabando com a dogmatização dos seus ensinos. Na Antiguidade Clássica, a verdade ficava reservada apenas à natureza. A natureza é que estabelecia as verdades, e os filósofos se dedicavam ao estudo da natureza. Na Idade Média, o conhecimento, a fonte de conhecimento ficava restrita à revelação divina. No início do século, no final do século XV e início do século XVI, começou o Renascimento. Então, houve um rompimento com a igreja. E aí, Francis Bacon, na Inglaterra, propôs o empirismo, que é testar as verdades pela repetição. E, ao mesmo tempo, na França, René Descartes propunha um método racional, que tudo deveria ser submetido à razão. Nascia ali o esboço da ciência. E foi crescendo, crescendo, até chegar no positivismo de Augusto Comte, que estabelecia que a ciência decretava o fim de todas as religiões, e que, a partir dali, a única religião que sobreviveria, que deveria existir, era a ciência, que traria a solução para todos os problemas. Mas depois disso, não houve. Houve 2 grandes guerras mundiais, suicídios aumentaram, as doenças cresceram tremendamente, e cadê a ciência que não resolveu nada disso? Aí o homem ficou perplexo, rompeu com a igreja, e a promessa de solução pela ciência não se concretizou. Então veio a perplexidade e a descrença, dando origem ao utilitarismo, ao hedonismo, em que valoriza-se o prazer, o aqui e agora. Por isso que as pessoas dizem, a vida é curta, vamos aproveitar tudo que temos direito. É essa visão que decorreu de tudo isso, do hedonismo, que é o culto ao prazer, e o utilitarismo é, eu só faço aquilo que traga algum resultado útil para mim, valorizando o egoísmo. E isso, portanto, levou as pessoas a ter nenhum, se já não existia antes, matou de vez, pouca ou nenhuma visão espiritual. E então passou a humanidade a entender que tudo se resume entre o berço e o túmulo. E o Cristo é visto apenas como um símbolo religioso, restrito aos templos. No entanto, importa sim conhecê-lo e vivenciá-lo. Isso é um chamado a todos nós espíritas. Porque Jesus, como ele foi revelado pelo Espiritismo, é isso que tudo que nós já dissemos. Ele é o nosso governador espiritual. E o seu legado divino é maravilhoso. Ele nos trouxe verdades eternas sem ofuscamento, sem afetação, em doses adequadas.
Ele foi dizendo as verdades, foi revelando a realidade espiritual através de parábolas. Porque aqueles que, à medida que vão evoluindo, vão compreendendo mais. Ele disse tudo. Quem somos, disse quem somos, que nós somos filhos de Deus, que não há deuses indiferentes e irados, mas apenas um Deus único, paternal, justo, amoroso, que concede a cada um conforme o merecimento. Nos falou da reencarnação como justiça divina e misericórdia divina. E falou que há no universo uma infinidade de mundos habitados. Nos trouxe a realidade da vida, da espiritualidade e quais são as condições de felicidade. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, ele é uma referência segura na qual nós devemos nos agarrar, porque nós estamos em momentos decisivos, sabemos disso, estamos na grande transição. São momentos em que nós somos chamados a prestar o testemunho, nós temos que mostrar tudo aquilo que nós já aprendemos. Quando nós reencarnamos, antes de reencarnar, certamente nós tínhamos conhecimento de que estaríamos aqui nessa época da transição. E compreendemos que aquilo era uma bênção indescritível. E fizemos questão absoluta de estarmos aqui. Então, façamos jus a isso e prestemos o nosso testemunho de amor, de confiança e de fé no Cristo. É o momento da separação do joio e do trigo. Nós temos que refletir sobre o que queremos ser, joio ou trigo. E para concluir, então, sinteticamente, fechando tudo isso que falamos, lembremos de que Jesus é o nosso mestre, modelo e guia. É uma referência segura. Quem segue o Cristo está no caminho perfeitamente correto e não corre risco nem perigo nenhum. Ele, Jesus, é o nosso Cristo, presidiu a formação da Terra desde então, conduz a humanidade à perfeição e está no leme, seguramente, nesta nau que é o nosso planeta, que atravessa águas revoltas, águas com ondas fortes, com ventos fortes, como aconteceu quando ele atravessava o lago de Genezaré com os seus discípulos, e eles, em meio à tempestade, entraram em pânico, e ele fingia dormir, para transmitir serenidade. E ele levantou-se e perguntou para eles: por que não tivestes fé? E foi e acalmou. Isso foi um ensinamento simbólico, porém, de grande conteúdo. Jesus não está dormindo. Jesus está no leme desta nau, que atravessa essas águas tormentosas, e em qualquer momento ele vai acalmar. No momento certo, ele vai acalmar as tempestades, os ventos e as ondas. Ele esteve entre nós presencialmente, não foi conhecido. Está conosco por meio dos seus mensageiros. Mas a maioria da humanidade ainda não o conhece, embora saiba da sua história, pela incapacidade de conhecer a realidade espiritual. Poucas pessoas lembram-se de que somos espíritos imortais, criados à imagem e semelhança de Deus e predestinados à perfeição, e que estamos aqui numa missão de autoconquista, de buscar a autoconquista, de crescer, desenvolver o Cristo interno, o Deus interior que há dentro de nós. Portanto, urge conhecer e vivenciar o seu Evangelho, o Evangelho do Cristo, pois este é um tempo de transição, não há mais tempo a perder. Lembrando que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14, 6. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, e que a paz de Jesus permaneça conosco.